Arrumei um tempinho pra passar uma maquiagem, pra arrumar o cabelo, colocar uma roupa, né, porque eu só tô andando de pijama, pra fazer o relato do meu parto. Bom, gente, a minha ideia era ter feito essa semana um vlog dos últimos dias de barrigão até a minha cesárea, que estava agendada para o dia 22 de janeiro. Cesárea por conta do tamanho do Noah, já que minha placenta mudou de posição e estava ótima para o parto normal, mas o médico achou melhor fazer uma cesárea porque ele era um pouquinho grande, enfim. Então era essa a ideia, fazer um vlog e mostrar até a minha cesárea, que seria dia 22 de janeiro, às 10h30 da manhã, do horário local. Mas o Noah resolveu chegar um pouquinho antes, então eu vou fazer o relato do meu parto hoje pra vocês. Quando eu completei 37 semanas, eu comecei a fazer caminhada todos os dias. E teve só um dia que eu não fiz, que foi um dia que eu fui no mercado. Eu falei, tá muito frio, vou no mercado e eu já vou andar muito lá, então tá tudo certo. Então eu caminhava todo dia. Não muito, talvez 1,5 km, 1 km só, mas já era alguma coisa assim, né, pra dar uma ajudada no trabalho de parto e tudo mais, pra ele encaixar bem, enfim. Por mais que eu tivesse uma cesárea agendada, eu queria talvez que fosse adiantado um pouquinho, ou que eu sentisse que alguma coisa tá mudando no meu corpo, tipo um sinal dele que tava na hora dele nascer. Então eu comecei com 37 semanas a caminhar, e eu ficava na bola, eu sentia bastante contração, mas elas não estavam ritmadas, umas vinham fortes, outras fracas, eu sentia bastante pontada, e eu ficava às vezes assustada, achava que a bolsa ia estourar, mas nada disso aconteceu. E aí no sábado, dia 13 de janeiro, eu estava com 37 semanas e 5 dias, eu fui ao mercado, na verdade eu fui em 2 mercados, e fui no Target, depois eu fui no Walmart fazer compra pra casa, e no meio da compra eu comecei a sentir bastante contração. Eu já tava sentindo, mas ela começou a ficar um pouquinho mais forte, de eu ter que parar e respirar e tudo mais. Só que elas não estavam ritmadas e assim, bem certinhas, sabe? Uma vinha de 15 minutos entre uma e outra, depois era 8, depois mudava pra 20, depois, enfim. Mas as dores já estavam bem fortes. Então nós voltamos pra casa e eu fiquei com essa dor o resto da noite. Chegou a hora de dormir e assim, eu cronometrando e elas não ficavam ritmadas, não ficava de 5 5 e eu pensava só, eu não vou pro hospital pra eles me mandarem de volta, porque o hospital é muito longe da minha casa. Então, eu não quero ir pro hospital pra me mandarem de volta, é muito frustrante, então eu quero ir quando eu tiver certeza que eu tô em trabalho de parto. Chegou o horário de dormir, todo mundo foi pra cama e eu falei, eu vou tomar um Tilenol, que é fraquinho, mas é a única coisa que eu posso tomar. Ele tá miando aqui. É a única coisa que eu posso tomar, então eu vou tomar pra ver se dá uma aliviada aqui e eu consigo dormir, né? Vamos ver. Se passar com um Tilenol, é porque é alarme falso e tudo bem. Bola pra frente. E aí eu tomei o Tilenol e consegui dormir um pouquinho. Eu acordei algumas vezes de madrugada com contração, mas eu não cronometrei, não fiz nada disso. Mas aí umas 6 da manhã, eu acordei, 6 da manhã do domingo, dia 14 de janeiro, eu acordei com uma contração muito forte. E eu comecei a cronometrar. Falei, bom, vamos voltar a cronometrar, né? O remédio deve ter parado de fazer efeito, vamos ver. E eu comecei a cronometrar e tava de 8 em 8, 7 em 7, mas não chegava a 5 em 5. Mas elas estavam bem fortes, assim, perto das outras que eu tava sentindo, né? Elas estavam fortes. E aí foi que eu decidi que era a hora, porque algumas contrações estavam, assim, muito fortes. Era uma cólica, uma contração assim, bem forte mesmo. Então eu decidi ir. Falei, vamos pro hospital, se tiver que voltar tudo bem, mas vamos pro hospital. Então eu chamei meu marido, veio minha sogra e meu filho, foram juntos com a gente e fomos pro hospital. Chegando lá, passei pela triagem e tudo mais, falei que eu já tinha uma cesárea agendada pro dia 22, mas eu estava sentindo contração, estava sentindo dor. E foram me colocar no cardiotoco, fazer exame de toque, aquelas coisas, né? No exame de toque, gente, veio uma mulher com a mão desse tamanho. Eu nunca vi uma mão tão gorda em toda a minha vida. Gente, ela não tinha nenhum, sabe? Não, era... Enfim, se eu não estava em trabalho de parto, eu entrei ali mesmo, porque eu senti uma dor que vocês não estão entendendo. Sim, surreal. E ela falou o seguinte...
pegou o cardiotoco, viu que eu tava com umas contrações bem fortes mesmo. Ela falou, nossa, quando começou o trabalho, quando você começou a sentir dor, né? E eu falei, ontem à noite. Ela, nossa, você aguentou bastante, porque elas estão fortes, não sei o que. Ela foi medindo lá e falou, você poderia ter vindo antes, mas eu não fui, eu não tinha certeza que eu tava em trabalho de parto, né? Então não fui. Fui aquela hora. E aí ela foi fazer o exame de toque e viu que eu estava com 3,5 de dilatação, quase 4. O colo já tava, acho que, muito mole, alguma coisa assim, fino, sei lá. E ela falou o seguinte, depois daquele exame de toque também, minha filha, o negócio desencadeou, né? Aí ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos tirar você do cardiotoco e anda por 1 hora aqui nos corredores, aqui dentro da maternidade, e volta pra gente refazer o exame de toque e refazer o cardiotoco. Vamos ver como que vai. E beleza, saí da sala com meu marido e fui andar por 1 hora lá fora. Então eu fiquei andando, sentindo bastante contração. Eu não tava cronometrando mais, falei, deixa, não vou cronometrar, já tô aqui no hospital mesmo. E sentindo dores. Depois do exame de toque, deu uma piorada, assim, nas dores. Então, o que acho que faltava pra abrir, ela abriu ali, né? E eu voltei. Quando eu voltei, ela falou, 4 e pouco, quase 5. Legal, bora, vamos. E ela falou o seguinte, você não quer tentar o normal? Porque assim, você tá evoluindo super bem, em 1 hora você aumentou rapidinho a dilatação e a gente te dá anestesia, se você quiser, e a gente pode tentar o normal. Se você não conseguir, enfim, vamos partir pra cesárea, que era o que o seu médico tinha agendado, mas eu acho que você tem tudo pra fazer o normal. Eu falei assim, vocês vão me dar anestesia mesmo? Vamos te dar anestesia. Falei, então tá bom, então vamos tentar o normal. Aí eu fui encaminhada pra um outro quarto, porque eu tava numa sala, num quarto ali da triagem, então eu fui encaminhada já pro quarto de parto. Aqui nos Estados Unidos é um quarto, como se fosse um quarto mesmo, normal, que você vai ter o seu filho lá se for normal, parto normal. Se for cesariana, você vai pro centro cirúrgico. Mas como eu ia tentar o normal, eu fui pra esse quarto. E aí meu filho pôde subir comigo, minha sogra também, e o meu marido, óbvio, que já tava comigo esse tempo todo lá. E nós ficamos lá um tempinho, enquanto eles faziam a ficha e eu sentindo as contrações, indo, voltando, indo e voltando. E veio uma outra enfermeira, agora não da triagem, agora uma outra enfermeira lá do trabalho de parto mesmo. Foi fazer um exame de toque em mim. Eu já pensei, ai meu Deus, lascou, né? E ela queria colocar como se fosse um cardiotoco, eu não sei o nome daquele aparelho, pra medir os batimentos cardíacos do Noah, mas lá dentro, interno. Parecia que ia colocar na cabeça dele, alguma coisa assim. E ela ia fazer o exame de toque e já ia fazer isso. E tentar estourar minha bolsa. Ela falou que ia fazer essas 3 coisas. Falei, bora então, né? Vamos, tamo aqui, fazer o quê? Aí eu perguntei, e a anestesia? Ela falou, a gente fazendo tudo isso, já ligaram pra anestesista. Ela já tá vindo, daqui uns 20 minutos ela vai chegar aqui. Então eu fazendo tudo isso, é o tempo dela vir, te preparar e a gente te dá anestesia. Falei, fechou, beleza. Então ela foi fazer o exame de toque, no exame de toque mesmo já estourou minha bolsa. E ela disse que eu já tava com 6 de dilatação. Então assim, na verdade a gente meio que perde um pouco da noção do tempo, mas eu acho que foi tudo muito rápido, porque eu cheguei com 3 e pouco e algumas horas depois, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas, eu já tava com 6 e a minha bolsa estourou e já tava vindo anestesia. Então foi tudo muito rápido pra mim. Então estourou, ela fez o exame de toque, estourou minha bolsa e ela colocou o aparelhinho pra medir os batimentos cardíacos do Noah lá dentro. Quando estourou a bolsa, meu amigo, você não tem ideia da dor que foi, assim. Não o estourar a bolsa, isso daí não, eu só senti aquele líquido quente saindo. Mas as contrações ficaram surreais. Tipo, parece que ele desceu assim, completamente, porque ficou muito forte. Ainda bem que já tava vindo anestesia, então eu aguentei, sei lá, uns 15, 20 minutos de contração muito, 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 muito forte. Assim, deu delirar e eu acho que eu xinguei meu marido algumas vezes, provavelmente. E
demorou, assim, pra chegar a anestesia. Parece que foi rápido, assim, 15 minutos, mas pra mim foi uma eternidade, entendeu? Da dor que eu tava sentindo, foi muito forte. E aí chegou a anestesista, eu tava no meio de uma contração, ela esperou, tal, me explicou como ia ser o procedimento, não sei o que, bababá. Eu já conhecia mais ou menos, porque eu tive a cesárea do Thiago, então eu meio que sabia o que eu tinha que fazer. E ela me explicou e bora, vamos lá. Aí vai, que faz aquela posição da anestesia. Ela esperou passar a minha contração, me aplicou anestesia e falou, olha, de 15 a 20 minutos pra começar a fazer efeito. Então, no comecinho você ainda vai sentir essas dores, tá? E se você continuar sentindo dor, aí você aperta, ela me mostrou o botãozinho, que é liberando essa anestesia que é direto lá pra minha coluna, porque tinha um acesso direto. E foi isso que aconteceu. Depois de 15, 20 minutos, eu parei de sentir a dor. Eu sentia que tava vindo a contração, eu sentia minha barriga dura, eu via pelos aparelhos que eu tava tendo uma contração, mas eu não sentia aquela dor surreal. E isso foi maravilhoso, maravilhoso, gente. Só que a parte ruim é que eu também não tava sentindo muito bem as minhas pernas. Eu não sei se eu não tava sentindo muito bem, porque depois eu não levantei mais, ou se eu, sei lá, tava só formigando, sabe? Eu senti ela formigar, mas eu não tentei andar. Então eu não sei se eu não tava sentindo, perdi totalmente o sentido dela, ou se foi só um formigamento e tirou a dor. Então eu não sei, porque depois disso eu não levantei mais. E aí depois da anestesia foi tudo muito mais tranquilo, assim, na questão da dor. Mas eu tava muito concentrada, talvez, não sei. Porque parece que muita coisa aconteceu e eu não vi. Depois meu marido contando as coisas que aconteceram. Não sei, eu acho que eu tava num outro lugar. Do nada entrava um monte de médico assim no quarto pra me analisar, pra avaliar quantos centímetros de dilatação, enfim, várias coisas. E aí o meu filho e minha sogra saíram do quarto pra eles me avaliarem, não sei o que. Só que eu não sei, gente, parece que eu não via. Eu não lembro do rosto das pessoas, é uma coisa muito engraçada. E aí uma coisa que aconteceu foi que depois que estourou a bolsa, deu anestesia, e já tava lá controlando os batimentos cardíacos do Noah, viram que, dependendo da minha posição, os batimentos dele caía bastante. Então começou uma loucura, assim, entrar muito médico no meu quarto, muitos enfermeiros, porque talvez eu teria que ir pra uma cesárea de emergência por conta dos batimentos cardíacos dele. Então, eles ficavam me mudando de posição, vira pra um lado, vira pro outro, aí os batimentos dele voltavam ao normal, aí beleza, aí depois caía e vinha mais um monte de gente pra me mudar de posição. Enfim, foi algo muito estranho. E eu fiquei muito assustada, porque eu não queria que ele sofresse nem nada. E o médico falou, talvez a gente tenha que fazer uma cesárea. E foi tão assim, tipo, talvez você precise mesmo, que vieram já com roupa pro Bruno, caso precisasse pro centro cirúrgico, vieram com N informações de cesariana pra mim, falando, explicando, não sei o que, aquela correria, aquele entra e sai de médico, e eu comecei a ficar um pouco assustada. E depois dei uma aliviada, assim, nessa mudança de batimento cardíaco do Noah. Ele ficou mais tranquilinho, a gente achou uma posição. Talvez fosse por causa do cordão umbilical, dependendo do jeito que tava. E como não tinha mais líquido amniótico, enfim. Aquelas coisas de médico que eu não entendo direito. Mas a gente achou uma posição que tava um pouquinho melhor. E a gente chegou muito rápido aos 9 centímetros de dilatação. Só que não passou disso, gente. Ficou, tipo, muito tempo parado nos 9 centímetros. Chegou muito rápido pra mim nos 9, acho que eram umas 6 da tarde, assim, eu já tava com 9 centímetros de dilatação. E a gente passou horas nisso, horas, entrando e saindo do médico, por conta pra ver os batimentos do Noah e pra me analisar e fazendo exame de toque. Ainda bem que eu não estava sentindo os exames de toque, então beleza. Eu não sei por quantas pessoas eu fui tocada, mas, gente, não saía daquilo, não saía dos 9 centímetros. E eu comecei a ficar agoniada, eu fiquei agoniada, porque
Aí pra mim começou a demorar. O Noah tá vindo, tá chegando já. Como tá, mamãe? Ai, tô ansiosa. Vamos ver a hora. 9 centímetros já. Falta pouco. Falta pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com ele, tá? Então, quando foi umas 9 horas da noite, eu já tava, tipo, há 3 horas com 9 centímetros e não passava disso, entrou uma leva de médicos. Tinha trocado o turno, então eram médicos novos que estavam lá, vieram se apresentar, não sei o quê. E eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma posição X aqui. Aí me colocaram na posição. Falou assim, você vai fazer força. Porque parece que ele não tava querendo descer, então eu ia ter que fazer força pra abrir esse último centímetro que faltava, né? Quando eu fiz a força, tipo, já na hora, pum, já abriu esse último centímetro que faltava. Então eles, nossa, muito bom, já ficaram todos animados. E a partir desse momento, eles não saíram do meu lado. E aí começou aquele período expulsivo. Esse período, gente, é assim... Nunca corri uma maratona, mas eu acho, na minha humilde opinião, que é 1000 vezes mais cansativo que você correr a São Silvestre. Porque eu fiquei muito cansada. Graças a Deus eu não tava sentindo dor por conta da anestesia. Eu sentia, às vezes, alguns momentos eu senti ele descer, eu senti onde ele estava ou não estava, mas eu não sentia dor, assim, de estar passando algo por ali. Eu não sentia. Mas foi muito puxado, assim, é muito cansativo mesmo. Eu passei 2 horas empurrando. No final parece que foi rápido, pra mim, assim, pensar, sabe? Mas na hora eu falava, gente, não vai acabar nunca, não vai acabar nunca. E eu tinha que ficar esperando as contrações virem. Eles falavam, tá vindo uma contração, e vai, empurra. E eles contavam até 10, aí respira, e contava até 10, respira, contava... E toda vez era isso. Cada contração eu tinha que fazer força, empurrar por 10 segundos, parava pra respirar, empurrava por mais 10 segundos, parava pra respirar e depois mais 10 segundos. Toda contração era isso, por 2 horas. 2 horas, gente. Coloca a força lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Deep breath, Mom. Way down the bottom. 2, good. Yes, 3, like that, like that, like that, 4, like that. Good 5, job, good job, good 6, job. 7, Muito bom, isso mesmo, lá embaixo a força. Mais uma vez, vai. in the bottom. Só lá embaixo, vai, força, mamãe. Vai. Força, 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 força. 7, Muito bom. 9, E aí, muito bom. That was good. E aí acontece que depois que coroou, assim... até a moça falou assim na hora, ai, eu tô vendo o cabelo dele, você quer ver, você quer sentir? Falei, não, de jeito nenhum, não, eu não quero ver, eu não quero sentir, eu não quero nada, só quero que ele saia, só quero que ele saia. E meu marido do meu lado e vendo tudo aquilo, e ele falava, tá indo bem, vai, não sei o que, blá. Gente, às vezes eu paro pra pensar, eu falo, cara, eu fiz mesmo isso, porque... A gravidez inteira eu fiquei meio condicionada, por mais que eu quisesse um parto normal, por conta da placenta e por eu ter tido uma cesárea anterior, eu sempre no fundo eu pensava que eu ia acabar numa cesárea de novo, que era algo que eu já conhecia, enfim. E eu não acredito que eu fiz isso. É muito engraçado. Eu não acredito ainda que eu tive o Noah de parto normal. E depois que coroou ele, foi muito rápido. De verdade. Aí acho que umas 3 contrações ele nasceu. Logo veio a testinha, depois que veio a testa já saiu toda a cabeça. E quando saiu a cabeça, eu senti assim um blum, sabe? Não senti dor, claro, mas eu senti que tipo, nossa, saiu uma parte. E foi quando ficou no pescoço, né? E aí veio mais uma contração. E nessa última contração eu só fiz uma forcinha assim, tipo, forcinha nada, né? Foi muita força. Muita força. Mas assim, perto das outras, o tanto que eu já tinha feito e cansado, e aquela foi tranquila. E eu fiz força e ele saiu e veio direto aqui pro meu peito. E, gente, é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo.
Claro que se você tem uma cesárea, é um parto emocionante. Eu tive cesárea, mas é muito diferente porque você tá lá, sabe? É você, depende de você. E não tá na mão de ninguém. Tá na sua mão, é sua força, é você e seu bebê. E é um sentimento tipo de, eu consegui. E ao mesmo tempo a felicidade de ver o rosto do seu filho e ouvir ele chorar pela primeira vez. E é surreal. Stool, so let me get Oi, meu amor. Oi, meu amor, calma. Mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui, meu